Congratulations, my dear! Concluímos o curso completo Essential English for Conversation. Essa é a unidade 12 e a gente vai aprender hoje como conectar ações, como fazer frases mais longas, usando de todas as pecinhas que a gente explorou até agora do inglês, fazer com que você então consiga fazer frases conectadas que tenham, claro, sentido e ao mesmo tempo mais longas. Isso é muito legal. Falando de como conectar ações, falando sobre primeiro ações que dão ideia de contraste. Como assim contraste? Quando a gente tem uma oposição de ideias. Vamos ver pelos exemplos, que os exemplos mostram muito bem isso, tá? Nessa frase aqui está colocada assim, ó. She was feeling happy. She was feeling happy. But even so, she started crying. She was feeling happy, but even so, she started crying. Olha só a pronúncia aí, repita comigo, tá legal? Veja só, a tradução é que ela estava se sentindo feliz, mas mesmo assim, even so, ela começou a chorar. Observe que o but, então, dá duas direções, uma direção afirmativa, o exemplo, uma direção negativa, certo? Trazendo, então, um contraste entre essas ideias, essas duas ideias, que, veja só, nós temos duas frases, uma frase aqui que está no passado, né, que ela estava fazendo, e o que ela começou a fazer. Então, observa que isso aqui, na verdade, é um conector, é uma conjunção que liga duas ações, duas orações. Depois, aqui embaixo, a gente tem o quê? I like him, but I hate the way he looks. I like him, but I hate the way he looks. Eu gosto dele, mas eu odeio a maneira com que ele se apresenta. Certo? A maneira com que ele ou como ele se mostra, certo? Então, assim, I like him, fechando a boquinha aqui, né? No M, você já sabe disso bastante vezes, a gente já repetiu isso, mas, então, eu odeio na forma com que ele se apresenta, da aparência dele. Tudo certo? Tá aqui, então, estabelecido um contraste de duas ideias opostas. Fechou? Agora, a gente vai do contraste passar para a conclusão, também super útil. Observa o exemplo, tá? O exemplo é o que nos faz entender tudo, tá? Então, aqui, repetindo comigo depois, tá? They didn't have money for the ticket. They didn't have money for the ticket. Money, nada de money, tá? Money for the ticket. So, they asked me and I lent them, fechando a boca no M, $50. They didn't have money for the ticket, so they asked me and I lent them $50. Ou seja, eles não tinham dinheiro para o ingresso. Então, eles me pediram e eu emprestei a eles 50 pila. Esse bucks aqui dessa noção de pila que a gente usa no português, tá certo? Então, de novo, pronúncia. They didn't have money for the tickets, so they asked me and I lent them $50. Beleza? Agora aqui embaixo, ó, veja, estou concluindo, né? E assim, ó, I haven't seen her for a long time, so I forgot her face. I haven't seen her for a long time, so I forgot her face. Observa que essa frase aqui, ela é tirada lá dos modelinhos de frases que a gente viu na última aula, na aula 11, certo? Então, observa como as coisas vão se repetindo, né? Então, eu não via ela por um bom tempo, por um longo tempo. Então, a consequência disso, né, a conclusão, é que eu esqueci do rosto dela. I haven't seen her for a long time, so I forgot her face. Você observa que essa frase, ó, esse solzinho tá no começo, tá no meiozinho da frase, mas essas palavrinhas que a gente está trabalhando que estão em verdinho aqui, elas podem variar. Fica ligadinho e observa comigo como elas podem variar a posição delas na frase, ou começo ou no meio. Observa aqui, ó. Vamos lá. Condição agora. Condição, deixa isso muito claro pra gente. Condição, por exemplo, I'll stay home if it's rainy. I'll stay home if it's rainy. Eu ficarei em casa se estiver chuvoso o tempo. I will stay home if it's rainy. Observa aqui que o ifzinho, que o C, né? O C que ajuda a nossa vida ou que atrapalha a nossa vida, tão pequenininho assim, duas letrinhas só, ele está colocado aqui no meio da frase. Mas, na frase de baixo, exemplo. If you study hard, I'm sure you'll pass the exam. If you study hard, I'm sure you'll pass the exam. Se você estudar bastante, estudar duro, eu tenho certeza que você passará no exame. If you study hard, I'm sure you'll pass the exam. Observou que o if aqui em cima ficou colocado no meio, mas que aqui na frase de baixo ele foi para o início. A gente pode mudar? Pode mudar sem problema algum. Tudo bem? Passando então, estamos chegando no finalzinho do final de todos para dar explicações. Explanation, explicações. Que palavra que a gente usa para dar explicação? Because. Exemplo. Alan texted you this message because he wanted to say he was sorry. Alan texted you this message because he wanted to say
he was sorry. O Alan, então, enviou para você essa mensagem porque juntinho, né? Porque não é porque é da resposta, né? He wanted to say he was sorry. Ele queria dizer que ele estava muito sentido ou pedir desculpas de alguma forma. A gente já viu isso lá na primeira unidade, né? Dessa coisa do sorry, ok? Então tá, de novo. Pronúncia, Alan texted you this message because he wanted to say he was sorry. E aqui embaixo, they bought a new car because theirs was so old. They bought a new car because theirs was so old. Vamos lá aqui, ó. Eles compraram um carro novo. Tá aqui, né? Só chamando atenção de novo, o adjetivo antes da coisa, né? Tá aqui o porquê. E observa que esse theirs aqui, ó, tá? Esse aqui é um pronome possessivo. Depois a gente entra nesses detalhes. Você pode encontrar nas playlists aí também dos meus vídeos a explicação correta, clara para isso, tá? Mas basicamente aqui, ó, eu usei esse theirs com Szinho no final aqui, para eu não precisar repetir a palavra carro novamente. A gente usa isso no português. Em inglês, quando a gente se utiliza desses pronomes, a gente bota um Szinho no final deles. Mas não é bem assim, tá? É simples assim, mas cabe você estudar, ver um pouquinho melhor isso depois, tá bom? Eles compraram um carro novo porque o deles estava muito velho. They bought a new car because theirs was so old. Alright? E agora a gente chegando então na oposição. Observa aqui, ó. Isso aqui é uma oposição, uma concessão de ideias. E eu estou introduzindo aqui o although e o though. Although e though. Olha que a pronúncia, a palavra parece uma coisa, mas a pronúncia é muito mais simples do que ela. Although e though. Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Although they were rich, they used to help the poor. Although they were rich, they used to help the poor. Embora eles fossem ricos, eles costumavam, olha que legal esse used to, costumavam, used to, ajudar aos pobres, ok? Although they were rich, they used to help the poor. Legal? E aqui embaixo, they're coming next week, though I don't know which day. They're coming next week, eles estão vindo na semana que vem, embora, though I don't know which day. Alright? Então, embora eu não saiba em qual dia. They're coming next week, though I don't know which day. Aqui, em geral, a gente, quando usa no começo de frase, a gente usa o although. Não é obrigatório, mas é mais comum de usar. E no meio da frase, tá? A gente vai usar o though. Tá? Que são irmãozinhos, eles são irmãozinhos. Você pode escolher um outro, mas em geral, em começo de frase, a gente usa o although. No meio de frase, usa o though. E você vai ver mais adiante também que a gente pode até usar esse though no final de frase. Mas, por enquanto, isso aqui tá ótimo para você saber. Tá? Para que a gente possa, então, fazer uma concessão de ideias, que nada mais é do que uma oposição também, certo? E a gente, então, tá chegando na parte final da final de todas as finais, para você mostrar para mim a sua atividade escrita, se quiser, para você, então, mandar as suas frasezinhas da atividade oral, para eu poder dar o meu último feedback deste curso para você. Thanks so much for being with me. Muito obrigado por estar comigo. God bless you all. Bye bye.